Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos nesta oportunidade a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição que estamos agora é a lição de número 3 e tem como título Santificando a Caminhada pelo Deserto. Ou seja, Deus é um Deus santo. Ele mesmo disse isso muitas vezes e isto foi até citado na lição anterior, a lição de número 2. E agora, de número 3, estamos dentro desse processo. Deus é santo, o povo que deve estar à sua volta tem que ser santo também. E para estarem juntos ou caminhando no deserto, Deus requer de todo o povo a santidade, no sentido da separação das coisas do mundo e viver exclusivamente para Deus, como no sentido da pureza, tanto material como espiritual. Lógico que no tempo de hoje entendemos que é mais no sentido espiritual, mas naquele tempo que Deus falava de forma, vamos dizer assim, figurada, como sombras das coisas celestiais, então também era a pureza física do dia a dia, no caminhar, no cotidiano das suas roupas ou da sua casa, etc, etc, etc. E por isso Levítico está cheio também de normas, determinações. Mas aqui vamos estar estudando praticamente números no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, quase que correspondendo aos subtítulos desta lição número 3. E os subtítulos, vamos dizer assim, obedecendo esta sequência nossa, de que temos em Levítico capítulo 11 e verso 45, a exortação principal no texto áureo: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. E então segue-se a leitura bíblica em Números capítulo 5, versos de 1 a 10, e finalmente aí os 3 subtítulos apresentados no nosso esboço, que, como sempre, no mesmo padrão, uma introdução, também 3 subtítulos, aqui apresentados como, primeiro, na santidade há diferentes responsabilidades, ou seja, todos no povo de Deus não são iguais, e também as suas ocupações, funções, o seu dia a dia, modo de ser, o trabalho, a tarefa dada a cada um é diferente, são responsabilidades diferentes. O segundo subtítulo: na santidade não pode haver impureza. Impureza no sentido das figuras apresentadas pela lei, que refere-se ao pecado em suas muitas variações ou variedades, e alguns apontamentos de, sim, impureza no sentido de transgressões sociais, que aqui também é falado alguma coisa, ou situação particular de cada um.
E terceiro subtítulo, a santidade pode ser aperfeiçoada. Aí estaremos, vamos dizer, avançando para o capítulo 6 de Números. Então, aí está para nós a caminhada nossa e esses 3 subtítulos para o nosso desenvolvimento. Em todo o tempo, professor que nos acompanha, esteja atento de que isso aqui é uma apresentação que lhe oferecemos e que pode muito bem ser ampliada, melhorada, aperfeiçoada, e fica ao seu critério o uso deste material que assim colocamos ao seu dispor. Deus pode ser engrandecido e muitos alcançarem entendimento, instrução e orientação para as suas vidas na simplicidade de uma lição como essa. Indo em frente, aí sim, vamos para a nossa introdução, ainda que isso mesmo que estamos falando, esse tempo inicial, já é introdução para esta lição. Capítulos 4, 5 e 6, santificando a caminhada pelo deserto, um Deus tremendamente santo em toda a sua forma de ver e exigindo do seu povo também uma vida santificada, uma vida pura, uma vida separada daquilo que é comum ou próprio deste mundo e viver numa exclusividade para Ele. E temos um texto em tela que assim lemos: nesta lição estudaremos orientações adicionais transmitidas ao povo de Israel no sentido de prepará-los para a travessia do deserto em direção à terra prometida. Depois de organizar o povo de Israel de acordo com as forças de cada tribo para a guerra, o seu lugar em relação ao santuário e o seu chamado para ser um povo santo, o Senhor Deus determina algumas formas práticas de lembrá-lo sempre da sua vocação particular dentre todos os povos e não permitir que a rotina da caminhada os impedisse de aperfeiçoarem sua consagração a Deus. Portanto, já tivemos muitas orientações iniciais, sim, mas agora algumas orientações mais serão dadas, e sempre uma forma correta de proceder e também de tomarem as suas tarefas e exercerem o seu trabalho, diferentes uns dos outros, mas todos coordenados e ordenados, sim, num processo de uma programação e uma estrutura bem organizada no sentido até visível material. Mas, principalmente, a exigência que sai da figura é uma forma correta de caminhar neste mundo, sim, e aqui somente o simbolismo nessa caminhada pelo deserto e as condições para essa caminhada, que vão ser para nós, porque nosso dia a dia hoje é uma caminhada neste mundo em direção à terra prometida, que é o lugar de habitação nos céus, ou como alguns costumam dizer, a Canaã celestial. Para aquele povo do tempo da figura, era uma caminhada para a Canaã terrestre, mas agora é uma terra celestial, lá onde Deus mora. Conforme o Apocalipse nos diz, eis aqui a morada de Deus com seus filhos. Colocando tudo isso, vamos então para o nosso primeiro subtítulo, nessa lição 3, que é intitulada Santificando a Caminhada pelo Deserto. Sim, aí temos, primeiro subtítulo, na santidade há diferentes responsabilidades. Nós temos falado isso anteriormente, mas continuaremos destacando aos poucos alguma coisa aqui. E falamos na lição passada,
somos um povo. Ela fala de números, mas agora somos um corpo em que há muitos membros, todos eles diferentes uns dos outros, mas todos coordenadamente colocados e com suas capacidades, formando e dando toda a habilidade e capacidade do corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Aí temos então, nesse primeiro subtítulo, na santidade há diferentes responsabilidades, o texto em tela que lemos agora. Já vimos como os levitas foram separados por Deus para auxiliarem diretamente à família de Arão, isto é, aos sacerdotes, nos serviços do santuário. E como essa separação era uma forma de compensar o serviço divino devido por toda a nação de Israel, cujos primogênitos havia sido salvo do destruidor por ocasião da Páscoa no Egito. Depois de organizar o assentamento das 3 famílias levíticas, Coate, Gerson e Merari, em torno da tenda da congregação, agora no capítulo 4 vemos ser novamente tomada conta dos filhos de Levi, mas desta vez levando em consideração aqueles aptos a servir no seu ministério, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra da tenda da congregação. Números capítulo 4, verso 3. Aí está Deus chamando a 3 famílias, que são as famílias resultantes dos 3 filhos do patriarca Levi, filho de Jacó, cujo nome foi trocado para Israel, Coate, Gerson, Merari, sim, agora colocando as suas responsabilidades no meio do povo de Israel. Responsabilidades, todas elas diferenciadas, todas elas com a sua devida responsabilidade, com a sua nobreza, sim, e também, vamos dizer assim, tomando de cada um a cooperação naquilo para o que foram chamados. Cada um na sua posição, no seu serviço, e ninguém entrando na área do outro. A organização do povo de Deus como um corpo é organizado. É assim que Deus quer do seu povo. Hoje não fisicamente no deslocamento ou numa reunião de fiéis, mas no sentido espiritual, todos comandados pela cabeça, sim. Assim como bombeia em nós um sangue que serve todo o corpo, também no sentido espiritual, todos nós sendo alimentados, dirigidos, capacitados por um mesmo Espírito que provém de Deus através de Cristo Jesus. Mas continuemos e observemos a figura que já utilizamos na lição anterior. Todas as tribos com as suas tendas organizadas em torno do santuário, mas em particular aqui nós temos numerados de 2, 3 e 4 nessa figura, as posições adequadas para os coatitas, depois número 3 os gersonitas e 4 os meraritas, ou seja, eles, as suas famílias perto do santuário para, como vimos antes, a proteção ou o cuidado, o zelo quanto à não entrada na presença de Deus de qualquer jeito, mas sim, aí temos o exército, não para a guerra normal, mas para proteção, zelo e todos os demais cuidados que fossem necessários para o santuário de Deus estar ali sem profanação nenhuma. Mas passemos à frente
para um segundo texto ou um segundo parágrafo, ainda nesse subtítulo. Primeiro, na santidade há diferentes responsabilidades. Falando então daquela época e da tarefa dada às três famílias distintamente, muito bem, aí está escrito neste texto: o Senhor então designa cada uma das famílias levíticas para transportar uma parte da tenda da congregação, quando desmontada para as caminhadas do povo de Deus. Ao encargo dos filhos de Coate, foi dado o transporte do mobiliário mais representativo do culto: a arca do testemunho, a mesa da proposição, o castiçal, o altar do incenso e o altar do holocausto. Enquanto a casa de Gerson, ou gersonitas, deveria levar os diferentes tipos de véus e coberturas do santuário e do próprio pátio. E os filhos de Merari, ou os meraritas, a eles cabiam as colunas, as bases, os varais, as tábuas e as cordas, todos itens instrumentais para a montagem da tenda e do pátio. Notamos aí não apenas uma distinção de serviços, mas também de responsabilidades. Enquanto nos véus, coberturas e nas peças constituintes do santuário ou tenda, não encontramos uma restrição do seu manuseio por parte das famílias incumbidas do transporte. Mas em relação ao mobiliário, nem mesmo os coatistas, seus carregadores oficiais, poderiam tocá-lo ou sequer visualizá-lo diretamente, sob a pena de profanar a santidade de Deus, representada por esses itens. Os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. É o verso 15 de Números capítulo 4. Voltando a esse texto que lemos, 3 famílias, filhos de Levi, dentro da tribo de Levi, agora tendo a sua tarefa de zelar pelo santuário e no transporte, o que caberia a cada um deles fazer. Mas atenção, lembrando, quem iria na verdade preparar o transporte dos móveis internos eram os sacerdotes. Só eles podiam entrar lá dentro. Um iria entrar e cobrir a arca da aliança, depois o castiçal, como a mesa dos pães da proposição, como o altar do incenso. Tudo isso tinha que ser coberto. Tudo isso tinha que ser coberto. E os varais colocados, para então, quando isso feito, os coatitas entrariam e tomariam em seus ombros, pelos varais, o transporte daqueles móveis, que eram justamente, como dissemos, os ligados diretamente ao ritual do culto a Deus ou do serviço a Deus. Então, observe os sacerdotes entrando, cobrindo tudo, e os coatitas saindo com os móveis nos ombros e esse material coberto. Tudo coberto com, vamos dizer, peles de animais ou com véus, e em particular um véu azul por cima de tudo. Então ninguém poderia olhar para aqueles objetos porque estavam cobertos. E segue-se depois, vamos dizer assim, a desmontagem de tudo aquilo, quem caberia desmontar, quem iria transportar aqueles objetos,
no caso, a cobertura, os véus e depois também as colunas, tábuas, etc, etc. Então, tudo separadinho, cada um já sabia a sua função e o seu tempo. E a ordem precisa de Deus. Aquele que é estranho ou não autorizado a entrar no santuário não pode ver os objetos que ali estão. Refere-se ao particular de Deus e a sua significação e também a reverência que se deveria ter. Tudo era coberto, tirado. Então, era ordem dada ao sacerdote: não deixem os coatitas tocarem, não deixem os coatitas olharem, para que não morram. Cubram tudo, façam com exatidão todas as coisas, para que os coatitas levem sem, vamos dizer assim, um perigo de tocarem ou verem o que não era para ver e serem de alguma forma destruídos, como temos o caso de Uzá, bem à frente, séculos à frente, quando Davi quis transportar a arca e não tomou os devidos cuidados. Estava errado, estavam fazendo errado, uma coisa simples, ninguém leu e aplicou. Com o passar do tempo, esqueceram disto, porque já não havia mais o cotidiano de andar com a arca por um deserto, estavam parados já em Canaã. E assim, observem que nos textos que eu apresento agora, nesse primeiro subtítulo, na santidade há diferentes responsabilidades, os títulos bíblicos, ou textos bíblicos, melhor dizendo, em Números capítulo 4, verso 4 a 14, aí vai descrever quais são as tarefas, sim, dos coatitas, ou qual é a sua responsabilidade. Lemos, por exemplo, só o verso 4 para clarear. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Sim, e ali vai dizer: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texucos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. E outras descrições falando dos móveis do santuário. E depois do verso 24 até 26, aí é atribuição à tarefa dos gersonitas, capítulo 4, verso 24, que assim diz: este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texuco. Aí segue o texto falando da tarefa naquele tempo das figuras, na caminhada no deserto. E depois, mais à frente, 29 em diante, o que caberia aos meraritas, quando o verso 29 diz para nós assim: e quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima. Pronto. E vai dizer ali no verso 32, como também as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e etc. Nesses 3 grupos de versos bíblicos, temos a tarefa desses grupos. Agora, atenção, eu preparei uma figura que aqui está. Temos 2 figuras acima, mostrando qual o transporte correto, e embaixo um transporte não correto. Isso atentando a esta ordem.
no transporte, os móveis deveriam obrigatoriamente serem cobertos. Então nós vemos em figuras, geralmente por aí, e em muitos púlpitos, colocada arca, castiçal e outras coisas mais, mas não está representando a verdade do texto bíblico, que também nós estamos agora em outra época, mas só para entender de que a arca e outros utensílios ou outros móveis lá de dentro do santuário tinham que ser cobertos com um pano azul. Aí a figura ilustrada correta é a esquerda e a direita na parte de cima. Como, por exemplo, a primeira figura pode dizer-se a respeito lá do tempo de Josué, quando a arca caminhou em torno da cidade de Jericó por 7 dias, cada dia uma volta, no 7º dia 7 voltas. Ou seja, os que levavam a arca a tinham coberta com um pano azul conforme a ordem, e os toques das trombetas na determinação feita por Deus a Josué. E no outro ponto, a travessia do Jordão. Sim, primeiro a arca iria atravessar, e a arca coberta com um pano azul. E na figura abaixo, que eu coloquei transporte não correto, o que está incorreto aqui, que está sem a cobertura. Se fôssemos representar o passado com correção, tinha que ter aqui alguma pele cobrindo, teria que ter o tecido azul, conforme a ordem de Deus. Então, se queremos fazer as coisas de Deus, observe que a gente às vezes se distrai, acha por menos, fica com uma ideia geral ou genérica de como fazer, mas há uma precisão. Assim são as coisas de Deus que muitos não dão atenção e precisamos estar atentos. Por isso que Jesus vai falar daquela forma no Sermão do Monte, ao dizer: ouviste dos antigos, eu porém vos digo. Aí vinha a correção. Ou seja, dizer que não matar é o suficiente, não adulterar é o suficiente, muito pouco. Tem muitas implicações, como na figura dessa arca, tem que ter cobertura. Era a ordem do passado. Continuando, indo agora para um terceiro texto que está em tela. Terceiro texto, ainda no primeiro subtítulo, na santidade há diferentes responsabilidades. Aí vem, aqui há uma importante lição sobre como Deus requer de todos a santidade no seu serviço, mas para cada um, segundo o seu chamado particular. A santidade pode implicar em mais ou maiores responsabilidades, com maiores consequências para aqueles que as negligenciarem. O Senhor não requer de nós nada além daquilo que nos confiou, e não nos impõe responsabilidade maior do que aquela que não possamos cumprir. Mas, se não vigiarmos e não formos zelosos na execução da sua obra, podemos ser achados em falta e certamente teremos de responder pela nossa negligência. Além disso, não estamos sozinhos em nossa batalha diária pela santificação. O Senhor nos ensina o que convém fazer, falar, pensar, do mesmo modo que os sacerdotes guiavam a cada família na execução do seu serviço sagrado. Sim, no tempo de hoje, muitos fiéis na igreja, mas Deus conhece cada um e cada um tem um dom. E cada um é uma amostra só, não temos outro igual a nós em todo o universo. É a capacidade de Deus, uma variedade enorme nas pessoas. E aí temos, conforme está escrito em Efésios, que Deus
colocou uns para pastores, doutores, profetas e etc. Palavra também encontrada em Coríntios, naturalmente capítulo 12 e citações seguintes. Mas observando o texto que está em tela, nesse terceiro parágrafo, Mateus capítulo 25, verso 14 a 19, Lucas 12. Vamos ver o que é a colocação. Primeiro vamos colocar e ver aquilo que está escrito para nós em Números capítulo 4, o verso 19, que nos diz assim: 19: mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Observe a irresponsabilidade do sacerdote, colocar cada coatita, cada merarita, cada gersonita no seu devido trabalho e não alterar aquilo que Deus estabeleceu. E é para nós uma instrução, como que os líderes da igreja, na responsabilidade de atentar, para então ensinar o povo, por exemplo, reverência na igreja, esse negócio de andar para lá e para cá na igreja, de conversar durante o culto, de levantar para ir buscar água e outras coisas, às vezes, vamos dizer assim, movimentação que a gente percebe que é inútil e falta de atenção naquilo que está acontecendo no culto a Deus, podendo até mesmo distrair outros, o que é também danoso. Ou seja, perigos no nosso dia a dia. Para isso existem instruções, deve haver instruções no meio do povo de Deus. Mas voltemos para agora Mateus capítulo 25, na sequência que está colocada nesta tela para observarmos. Mateus 25, verso 14 a 19. Quando diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Pronto, irmão, já conhece esse texto, que é justamente a distribuição de cargos, responsabilidades que Deus confia a cada um de nós, enquanto Ele está como que retido no céu, mas virá e requererá de nós a execução do trabalho que foi dado. Cada um então será chamado a prestar conta. Quantos talentos recebeu, quantas minas recebeu, que tarefas recebeu para cumprir, e Deus virá então vamos dizer, requerer tudo isso. Esse mesmo texto também nós vemos em Lucas, no capítulo 12, o verso 42 até 46, quando diz: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis ou trabalhadores negligentes, ou que não fazem aquilo que tinha que ser feito no trabalho para Deus. Mas
Aí estão essas colocações, e para o professor ter mais uma citação, é de Romanos capítulo 8, quando o verso 9 e depois o 14 vão dizer para nós, capítulo 8 de Romanos, o verso 9, está assim escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, no presente tempo, nessa chamada dispensação da graça, sim, Deus tem dado a cada um uma ocupação, uma tarefa. Todos nós somos regidos por regras gerais, mas na função que ocupamos, aí acrescenta-se algo particular, específico para a pessoa ou para o tipo de trabalho que ele tem. Assim entendam e observe que nas Escrituras temos instruções específicas, como o caso do próprio João Batista iniciando, porque vieram a eles alguns do povo, vieram alguns cobradores de impostos, vieram alguns soldados, cada um pedindo instrução para a sua atividade neste mundo. E lembrando que já vimos em lições de outro trimestre, que até o trabalho material na vida pública, que seja, tudo isso é como proveniente da parte de Deus e devemos fazer com zelo, não como quem serve ou trabalha para os homens, mas com quem trabalha para Deus. E todo cuidado é pouco. Naturalmente, professor, outros textos você poderá acrescentar quando, aproveitando este material, for a sua decisão. Continuando, passando para o segundo subtítulo, sim, na santidade não pode haver impureza. Nós temos aqui mais essa citação daquilo que é impuro. Por favor, estamos estudando o Antigo Testamento e aqui estaremos nos detendo assunto ligado ao capítulo 5 de Números. E tudo aquilo é figura do que hoje espiritualmente precisamos entender o que é que se refere e fazer a devida aplicação. O texto diz assim para nós, nesse primeiro texto, primeiro parágrafo do subtítulo 2, na santidade não pode haver impureza. A santidade requerida do povo, já amplamente regulamentada em Levítico, em grande parte dizia respeito aos relacionamentos pessoais, nos quais era necessário que soubessem distinguir o santo do profano e honrar a Deus com o modo santificado de agir, cada um em relação ao seu próximo. No capítulo 5, dois aspectos importantes sobre a natureza dessa santidade são ilustrados. No primeiro caso, o Senhor apresenta duas situações que ensinam como o pecado é incompatível com a santidade divina. Sejam as formas de contaminação física, da lepra, dos fluxos e do contato com os mortos, que de uma ou outra forma apontam para a morte. Seja pela situação daquele que, tendo pecado contra o próximo, se fizesse culpado enquanto não expiasse pela sua culpa tanto a expulsão da congregação como a necessidade de resgate representavam um impedimento à comunhão com os santos, que precisavam ser devidamente reparadas, se o israelita desejasse participar da santidade de Deus. Aí vem aquelas leis de Levítico, né? Comer com uma coisa impura, tocar alguma coisa impura, tocar o morto, se tiver fluxo, se tiver lepra e outras coisas mais, torna a pessoa imunda. Segundo a lei em figuras, para nos começar a dar uma noção
das coisas da visão de Deus e do seu modo de ser e pensar. Muito bem. E aí vem as ordens. Quem tiver assim contaminado não pode fazer parte do povo. Tem que ficar fora do arraial, ou seja, deslocado do agrupamento, ao redor, mas não fazendo parte do dia a dia, do cotidiano, do serviço a Deus. Se fosse, então, purificado, aí sim, e temos as normas de purificação lá em Levítico, pronto, uma vez purificado, podia ingressar de novo. Ou como hoje, alguém pecando está impróprio, é um órgão, é uma parte do corpo, é uma célula que está doente. Então, na verdade, como que no processo é isolado do corpo. Os anticorpos já rodeiam aquilo que está ferido. Agora, uma vez que foi curado, aí está plenamente recebido em comunhão, ativo na sua função do corpo ou nos aspectos da comunidade, nesta visão ampla da forma figurada de Deus falar no passado. E o texto que apresentamos é Números capítulo 5, verso 1 a 7. Números, no capítulo 5. Do verso 1 até o verso 7, a palavra que diz para nós: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial. Os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... E continua a palavra ainda no verso 6. Diz aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Aí está. Agora é questão relacionamento, né? Algumas palavras impróprias, ofensa, difamação, calúnia, também roubo, retenção do que não é seu, tudo isso torna a pessoa imprópria de estar no meio da comunidade. E pela figura que temos em Números, retira para fora. Enquanto não consertar, não se purificar disso, continua fora, não faz parte do povo de Deus. Não pode caminhar com ele aqui e muito menos na eternidade. Então observem, são figuras da nossa caminhada na terra. Devemos ser sem pecado. É isso que a palavra está querendo dizer. Pecados de uma forma ou de outra. Ainda que seja na questão humana, é falha, o falso testemunho e outros mais, fora. Tem que estar deslocado, porque Deus não aceita, como no seu corpo, que exista uma célula que esteja contaminada, o que pode contaminar outros mais, que é a ideia, por exemplo, da lepra. Muito bem, e vamos ver agora Hebreus capítulo 12, é um texto também colocado que podemos aplicar como uma instrução para vermos que na santidade não há impureza, a impureza não é aceita de forma alguma. Hebreus capítulo 12, verso 12 até 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados,
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então observe o cuidado, a preocupação dos imundos, dos impuros, dos não santificados, dos pecadores, ficarem no meio do povo, como se fosse indiferente. Mas Deus não aceita, é para sair fora, porque pode estar até mesmo contaminar os outros, no exemplo que acabamos de citar. Então vamos renovar as forças, vamos tratar de melhorar, vamos nos purificar e caminhar junto com os puros para herdarmos os bens celestes. Ainda na santidade não pode haver impureza, esse segundo subtítulo. Um segundo parágrafo, um segundo texto agora em tela, está nos dizendo assim: no segundo caso, quando da suspeita de adultério, fazia-se necessário comprovar se a santidade de Deus havia sido profanada, para que a mulher culpada sofresse a maldição que a separaria do restante do povo, ou se era inocente. Se fosse, então reparada, e fosse, então reparada. Reparada pelo próprio Deus, pela ofensa da suspeita sofrida, sendo então abençoada com semente, como recompensa pela sua fidelidade. Esta lei mostra como a santidade é incompatível com a hipocrisia e dissimulação, isto é, com um comportamento ou uma aparência de conduta que não sejam condizente com o espírito de santificação. Então observe isso aqui como é sério. Ou seja, uma coisa que parece que não tem nada a ver com Deus, sim, a infidelidade no casamento, pronto, já torna a pessoa imprópria de andar com o povo ou de ter acesso nos lugares celestiais. E mostrando para nós, e como estamos vivendo hoje? Como está o povo cristão hoje? Achando que a libertinagem não tem importância diante de Deus. Vão ser aceitos diante de Deus? De forma nenhuma. Aí temos ainda para contribuir com esse mal, a aprovação e aceitação por muitos, e até propaganda, do divórcio. Não está dando certo, estão brigando um com o outro, em vez de falar para reconciliarem, reconsiderarem e tomar um novo propósito, salvar o casamento, etc, etc, etc. Não, tem direito de ser feliz. Aí abandona filhos, abandona a família e misericórdia. Que coisa horrível. Aprovando depois o segundo casamento, que a palavra de Deus diz direto, é adultério. E depois fica dentro da igreja como se fosse pecado. Deus não está aceitando. A comunidade está impura. Ou o culto a Deus, ou a reunião em nome de Deus está profanada. Então vai ser muita surpresa no dia do juízo, porque temos muita gente com aprovação daquilo que Deus proíbe, chamando certo ao que é errado, chamando de bem aquilo que é mal, e assim por diante. Então, essas palavras aqui não é simplesmente adultério no aspecto físico, porque vamos ter a palavra também de Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? Então, Tiago é que fala assim. Então, vamos entender, se eu amar o mundo, querer as coisas do mundo, estou sendo infiel para com meu Deus. E dentro do aspecto de casamento, união íntima em um mesmo corpo, da igreja com Cristo, ele é a cabeça e nós o corpo, ferimos o corpo com coisas proibidas, como fornicação e outras coisas mais. E temos os textos aí em Números capítulo 5 inicialmente. Vejamos então, Números capítulo 5, verso 12 a 15. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado,
e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada. Entretanto, continua o texto todo falando que vai ser analisado, colocado diante de Deus o fato, e se deve, Deus vai estar apontando de alguma forma a culpa. E fora do arraial, houve adultério, feriu a comunidade, e feriu a Deus, que está junto, caminhando no meio do povo. Aí pronto. Mas diz, felizmente, o verso 28, dentro do juízo preciso de Deus, e se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente, ou seja, terá filhos. E vem a compensação, não é só suspeitar e condenar. Se há suspeita, se há ciúmes do marido, alguma coisa temos que clamar a Deus para que seja apontado. E aí se executa o juízo. Mas não achando nada, Deus não falando nada, então tem que declarar que a mulher está inocente naquele caso. Mas agora vamos trazer para o sentido espiritual, principalmente. Qualquer tipo de pecado, fere a Deus, conforme Davi pecou, e quando acordou para este fato, ele clamou: contra ti, ó Deus, contra ti tenho pecado. Aí ele entendeu que não era só questão de ferir a um ao outro, feriu principalmente a Deus, e depois feriu toda a nação de Israel, que veio o castigo, porque muitos estavam desrespeitando a Deus pela falha do rei Davi. Assim, também temos a palavra em Efésios capítulo 5, que coloca em linguagem de hoje, vamos dizer desta forma, Efésios 5, os versos 3 a 6, que dizem para nós: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então aí está, coisas que hoje se transgride tremendamente, dizendo que não tem importância, o tempo mudou, a lei do homem agora permite, mas a de Deus não muda, nem um tio cai por terra. Esquecemos disso? Então estamos em perigo de aprovar o que Deus reprova. E a palavra diz bem claro sobre isso: não tem entrada nos céus. E isso nem era para estar sendo falado entre os santos. Mas olha como é que está hoje o cristianismo nesse Brasil e neste mundo. Abrindo agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22 e 23, mais um alerta: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí são estas palavras. Nesse subtítulo 2, na santidade não pode haver impureza, no segundo parágrafo. Mas indo em frente, agora um terceiro subtítulo: a santidade pode ser aperfeiçoada, ou seja, além daquilo normal, pode haver uma dedicação, uma voluntariedade, uma oferta a Deus de estar cada vez melhor e mais puro, para melhor servir a Deus ou poder se achegar a Ele. Porque quem estiver puro pode se aproximar mais de Deus, lógico.
Ou seja, são os níveis de pureza diante de Deus. Mas, lendo o parágrafo único desse terceiro subtítulo, a santidade pode ser aperfeiçoada, lemos o que está em tela e diz, no capítulo 6, temos a lei do nazireado, isto é, a lei que regulamentava como o israelita poderia se separar para maior dedicação a Deus durante um determinado período. Notamos, em primeiro lugar, que mesmo todo o povo de Israel sendo santo ao Senhor e todos chamados a viver de acordo com as leis que definiam essa santidade, ainda havia oportunidade para a busca de um maior grau de santificação por parte de um israelita, desde que houvesse nele vontade ou voluntariedade de se consagrar a Deus, em uma previsão de que muitos, no espírito da mesma graça, que somente se derramaria abundantemente no novo concerto, no período da graça, anelariam por um dedicar a Deus mais do que lhes era requerido por obrigação legal, e teriam no voto do Nazireu esta oportunidade, ainda que para essa consagração fosse necessário viver de acordo com o rigor semelhante ao daquele imposto aos sacerdotes. E eu acrescento aqui agora, até mais do que os sacerdotes. Aí temos exemplo de nazireado, ou seja, nazireu, o próprio Sansão, tão falado, o juiz Sansão, consagrado a Deus antes de ser concebido no ventre. Antes dos pais, vamos dizer assim, terem um momento para a concepção do filho, já veio um anjo dizendo, olha, vocês vão ter um filho e vocês têm que tomar o devido cuidado disso, daquilo, aquilo outro, que são as regras, figuras do passado para uma dedicação a Deus. E um ponto fácil de entender é, não beber bebida alcoólica, pronto. Ou seja, não está fora, em momento algum, do juízo, estando na sobriedade para decidir as coisas certo, tendo em conta qual é o mandamento de Deus que nos instrui. Continuando este texto, podemos observar como exemplo Samuel, ou seja, aí a mãe consagrou a Deus e ficou constantemente morando no santuário e ali servindo a Deus de contínuo. Não fala muito precisamente desse nazireado, mas é uma pessoa que se consagrou a Deus. E depois nós vamos ver em leituras da vida de Davi, que muitos dos seus guerreiros eram valentes, e entre esses valentes tinha alguns que tinham se dado para Deus, você não viviam mais para si de forma alguma. Aí vamos poder entender por que Barnabé, por que Paulo, por que outros mais entregaram sua vida inteiramente para o Evangelho, porque queriam servir a Deus com inteireza. Sim. E agora lendo número 6, esse texto que estamos agora, e que fala, ainda que vamos ler brevemente, capítulo 6, verso 2, e esse verso seguinte, fala aos filhos de Israel e diz, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá, e vai continuando a falar o texto aí, dessa total dedicação a Deus, nas figuras do passado, que muitas delas não temos muita precisão de qual é o significado. Mas vamos olhar hoje a palavra que tem, por exemplo, Paulo nos dizendo sobre, para nós, em todo o tempo, vestir toda a armadura de Deus, ou seja, está nos dedicando ao ponto de lutar até se for o caso de morrer, como Paulo diz, estou pronto, não só a ser preso, mas também a morrer por Cristo Jesus. Aí está, entrega total a Deus. E
Exemplo também que Pedro chega a dizer que nós, pela fé, temos entrado em grandes coisas da parte de Deus, como fazendo parte da natureza divina e pertencendo aos santos que vão morar nos céus e outras palavras mais. Mas Pedro diz, a esta fé acrescenta a virtude acrescenta a ciência, e vai falando Pedro sobre isso até dizer, e amor fraternal, e depois alcançar o amor pleno, que é justamente algo de perfeição progressiva em todo o nosso viver. Além de capítulo 6 de Números, nós temos palavra bonita e instrutiva no Novo Testamento, como em Romanos, sim, capítulo 12, palavra bem conhecida, os versos 1 e 2, que dizem para nós, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E depois em 2 Timóteo, sim, no capítulo 2, nós temos o verso 19 a 21, que diz, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, do pecado. Verso 20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E segue o texto de Timóteo, exortando Paulo a Timóteo uma vida santa diante de Deus e cada vez melhor. Como outra expressão, professor que pode usar esse material e que diz para nós, aquele que é justo, faça justiça ainda, aquele que é santo, seja santificado ainda. E segue a palavra de Deus nos dando muitas formas, vamos dizer assim, de citações. Continuando, vamos estar terminando, concluindo essa nossa lição de hoje, lição deste trimestre que é a jornada de Israel no deserto, nos detendo mais no livro de Números, mas também em Êxodo, e também em Levítico, e também alguma passagem em Deuteronômio, e essa lição 3, que é santificando a caminhada pelo deserto. E concluímos com a expressão que diz, santidade é o que define a caminhada da igreja neste mundo. Não importa por quanto tempo cada geração e cada um de nós tenha para percorrer nesta jornada, nessa nossa vida, desde que busquemos sempre crescer na graça de Deus, a fim de cumprir melhor o nosso chamado e cultivar mais ricamente os talentos que Ele nos confiou. Essa santidade se aperfeiçoará cada vez mais, até que finalmente veremos o Senhor nos lugares santos. E ali estaremos com os querubins dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isto posto, lembremos que temos um esboço para desenvolvimento da nossa lição, que sempre se detém e se apoia em 3 subtítulos para expressarmos todo o conteúdo da lição. Nessa lição presente, o primeiro subtítulo foi Na Santidade há diferentes responsabilidades. Na santidade não pode haver impureza. A santidade pode ser aperfeiçoada.
abençoada. E o nosso texto áureo, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, o verso 45. Ou seja, o Senhor nosso Deus tem trabalhado em nós para nos tirar desse mundo de corrupção, engano e injustiça, para andar com Ele aqui e depois na eternidade. E como? Sendo santo agora e depois estando participando da sua santidade na eternidade. Que Deus, portanto, nos abençoe e dê graça a cada professor na utilização desta lição. Deus os abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.